Ei, você, tem um minutinho pra falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1.000 polos em todo o Brasil. Na modalidade, a sua escolha: presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade, ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Mais rouco do que o Joy Cooker pós-show, mais atrasado que metrô em São Paulo. Estamos no ar com o Teoria de Tudo, terça-feira, edição de número 384. Tudo bem? Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. Teoria de Tudo no ar. E hoje temos cultura, temos informações de utilidade pública. Daqui a pouco eu vou ler também os nossos patrocinadores. Fica aí, porque eu já vou chamar ele para dividir esta abertura comigo. Jorge Alves Júnior, jornalista, baterista, produtor cultural, também não para nunca, hein? Alô, alô, Jorge, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência, também aos nossos internautas, a nossa audiência na TV Caxias, canal 14. Estamos aí, né, com mais um programa Teoria de Tudo, sempre com assuntos interessantes para compartilhar aí a visão, o raciocínio, o pensamento, né, a reflexão com os nossos ouvintes, né, com os nossos internautas, com a nossa audiência também na TV Caxias, canal 14, Miguel. Legal, sou o Dr. Octopus, aqui com 25 mãos, 400 cabos, ainda bem que não tem assento ejetor aqui, né? Muitos cabos, é Omnichannel, aliás, né? A pauta do momento, Omnichannel, muitos canais, multiversos, metaverso, né? E, aliás, falando em verso, hoje é um dos dias, né, nacionais da poesia em homenagem a Castro Alves, sabia, Jorge, não? Não sabia, Miguel, que legal, grande poeta aí. Legal, fiquei sabendo isso agora há pouco. Ô, Teoria de Tudo que tem o apoio de EAD Unicesumar, não dê limites para os seus sonhos, de dedicação, atitude e fé, Top Down Informática, marca que faz muito por você.
TV Caxias, canal 14 da NET, revista Acontece Sua, mais de 20 anos no mercado editorial gaúcho. E também nós temos a presença de Mentoria Meu Primeiro Livro, @Ana Pregardier, junto conosco. O papo hoje é de cultura. Também nós vamos falar com a Aline Zilli, ex-secretária municipal da Cultura, atriz, não é? Empreendedora na área do grupo Ueba Produtos Notáveis, o Sótão da Flor. E ela vai nos contar um pouco aí sobre as novidades, sobre a sua experiência também no cenário político. Trago ela para a tela aqui, desmuta aqui o seu microfone. Alô, alô, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, Aline, como vai? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo, né? Estou aqui mais entupido que o Atixim, né? Mas isso aí faz parte da idade, não é? O locutor é fanho. Dão, meu amor é como um grão, né? Fala aí, Jorge. Claro, Aline, super legal estar te recebendo mais uma vez aqui no programa Teoria de Tudo, né? A Aline que participa do Teoria de Tudo, também do Resenha Pop, não é, Miguel? São vários programas aí, ela está inserida em todos, super legal mais uma vez te receber aqui, sempre com assuntos, né, e com informações interessantes, é sempre muito bom, Aline. Muito obrigado aí pela tua presença mais uma vez aqui no Teoria de Tudo. Imagina, eu que super agradeço o espaço, né? E esse lugar de trocas, de gente poder interagir falando sobre os temas tão legais, né? A cultura, a arte, o ser humano, realmente a teoria de tudo, né? Que bom, seja bem-vinda, né? Está mais feliz, parece, né? Menos tensa, né? Com menos responsabilidades. É uma troca mesmo, né? Eu mando o CPF, o Jorge manda o Pix. E assim nós vamos vivendo, né, Jorge? É bom ter dinheiro, né, Aline? Eu só vou mandando Pix e ele manda o CPF, fica tranquilo. É bom ter dinheiro, eu concordo. Quanto mais melhor, aliás, né? Vamos. Aliás, eu vi hoje, né? Não é bom ali, secretária. A secretária é isso, né? Mas enfim, ter dinheiro é bom, né? Enfim. Necessário, né? Necessário. Eu vi hoje um coach dizendo assim: você vai lá dar um abraço no pessoal que está no orfanato pedindo comida e dormindo no chão. Eles precisam de um abraço, mas precisam de comida e de beliche também. É o dinheiro que faz isso. Então, o mau uso do dinheiro é que é o problema, o ladrão é que é o problema. Né? Dinheiro, quanto mais melhor, a sociedade vive melhor. Mas enfim. Aline Zilli, né, diretora, sócia, fundadora do grupo Ueba Produtos Notáveis, que eu demorei 25 programas para decorar sem ler, mas decorei finalmente, não é? Vamos falar primeiro, depois não tem como nós fugirmos da tua experiência como secretária de Cultura, foram 2 anos, não é? Não te envolveste em nenhuma polêmica, fizeste um trabalho sereno, com apoio de uma boa parte do setor cultural, enfim, como é que foi a experiência, Aline? Nossa, realmente, assim, foram talvez os 2 anos mais intensos, né, da minha vida, porque a gente trabalhar com a gestão pública, ela tem uma série de desafios, né, por si só. A gente, né, não tem noção do quanto complexo é colocar a máquina toda para funcionar, né? E quando a gente se encontra, né, enquanto gestor, né, a cabeça que está ali pensando as políticas públicas da nossa cidade, é realmente, assim, né, uma Babilônia, porque nós temos uma cultura muito ampla, muito rica na nossa cidade, né, de diversas vertentes, estilos, vivências, e realmente, assim, colocar todo mundo na mesma mesa foi o propósito lá do início, né, da minha gestão, quando eu recebi o convite do prefeito Adiló, da vice Paula Iores, e, né, nesses 2 anos foi o que a gente tratou de fazer, né, eu e a equipe da secretaria, que é super parceira também, para que a gente pudesse entregar para o artista, para a nossa comunidade que produz a arte, que faz o material, que bota a mão na massa, mas também que entregasse para a nossa comunidade, né, que estava saindo de um processo de pandemia, da reclusão, de todo aquele momento caótico, né, que a gente está fazendo quase 3 anos do decreto, né, que fechou geral, e foi realmente um desafio muito grande, assim, mas eu saio, acho que realmente serena, né, deste momento. Era algo que eu nunca imaginei, que eu nunca prospectei para minha vida, mas acho que, né, quando as oportunidades batem a porta para a gente poder mostrar o nosso trabalho, fazer a diferença, acho que a gente tem que ouvir o sentido da gente e, né, fazer o que é possível fazer para contribuir. Então, acho que foi um momento bacana, assim. Que bom. Aline, agora, o fato de tu dizeres que saiu serena, eu acho isso muito importante e muito interessante, porque significa que tu realizou o teu trabalho e está com a tua consciência tranquila diante desses desafios, e esses 2 anos
como você muito bem falou, que foram 2 anos super intensos. E realmente também eu acredito, né, Aline, agora fazendo a pergunta para ti, que não é fácil, né, quando a gente está na liderança, poder lidar com a cultura e muitas vezes dizer um não para o artista, né? Acho que tem momentos ali que tu tá vendo muitas vezes uma obra boa, um trabalho excelente, mas que não condiz com a proposta, com o propósito daquele momento. Como é que foi lidar com isso aí, lidar com a rejeição, às vezes, do artista, né? Achando que é algo pessoal ou não, e é simplesmente administrativo, Aline? Claro, vou dizer que essa realmente é uma das partes mais difíceis, assim, né, que causa uma dor na gente. E o nosso propósito, né, enquanto equipe, era, naquele momento, tentar instruir, tentar organizar como a gente podia fazer isso para um momento mais adequado, abrir outros caminhos, outras portas para quem chegava na gente, e nós ali não tínhamos a solução, né? E isso é uma fala de uma construção, de um diálogo. Muitas vezes, né, as pessoas não têm a instrução necessária para chegar num edital, ou faltou, né, alguma coisa, um aprendizado. E quando a gente consegue encarar isso, acho que de uma maneira como etapas, né, uma curva de crescimento, enfim, vai sendo difícil, é óbvio, né, porque a gente sempre quer, como a gente estava falando agora, né, quem tem fome tem pressa, mas a gente também vai criando, né, caminhos, oportunidades, e acho que isso foi super bacana, assim, é difícil dizer ou não, a gente tentou, né, colocar outras estratégias, outras alternativas, mas quando esse não, ele vem com um embasamento, ele vem com uma explicação, ele vem com outras possibilidades, eu acho que ele fica coerente, né, digo eu para mim, artista, dizendo isso para outro colega artista, assim como, né, a gente também tem que saber o limite, é a mesma coisa do orçamento da nossa família, a gente sabe quando tem que dizer um não, né, quando ele é educativo ou necessário porque não tem outra alternativa. E a mesma coisa no poder público, né? O dinheiro é finito, a quantidade de coisas que a gente quer fazer é infinita. Como é que a gente mescla tudo isso, né? É tentando equilibrar. Por exemplo, né, na secretaria, nos últimos 2 anos, e creio que agora na gestão vai se continuar assim, a priorização foi trazer e trabalhar com os artistas, os trabalhadores da cidade. Então, a gente teve aí contratações de Natal, as atividades das feiras do livro, Festa da Uva, priorizando, né, o nosso caxiense, que eu acho que são os pares da gente, e faz o dinheiro circular na cidade, faz, né, a produção aumentar, qualificar. Então, acho que essas são coisas que foram estratégias boas, que é para dizer o menos não possível, né, tentar chegar num equivalente bom para todo mundo, né. E dentro dessas ideias que tu destacas, o que tu acha, resumidamente, que seria o teu principal legado? Valeu a pena? Conseguiste? A vida continua, né? Sempre se pode voltar a um cargo público, é apenas um momento. Mas, enfim, deste período, assim, né, de quarentena, após a tua saída, conseguiste deixar uma marca que tu gostaria? Bom, isso aqui eu acho que vai ficar legal. Eu tive, resumindo, uma participação de uma relação público-privada quando estava na Gazeta de Caxias, junto com o Odir Frisso, o Antônio Feldman e o Elvino Santos, criamos o Rock Park, que depois entrou no calendário do município, um monte de banda tocou, ficou uma história legal. O que tu destaca, Aline? Sabe que eu sou muito pouco vaidosa nesse sentido, né, de olhar para o legado desse ponto, assim. Mas eu acho que a gente tem uma coisa da gestão, e aí eu tenho que agradecer, né, aos pares secretários, especialmente a prefeita vice, que foi a retomada das políticas públicas principais, e aí eu vou destacar o Financiarte, que a gente conseguiu, claro, não chegar ainda no patamar que se gostaria, mas a retomada dele, porque ele é o principal. E aí não é um legado para mim, é um legado para a cidade, né? A gente conseguir retomar que cada produtor possa fazer o seu projeto, apresentar suas propostas, qualificar, ampliar, fruir na cidade. Então, acho que desde o início essa foi uma das marcas que a gente começou a trabalhar na gestão para que pudesse trazer esse alcance novamente. E acho que outras coisas, né, bem importantes, como a retomada de muitas feiras de artesanato, né, a gente teve uma participação direta na Feira da Maiasa Cultural, trazendo o público, colocando em contato o artesão, o pequeno, né, trabalhador da área, e não só ali, né, outras feiras que aconteceram pela cidade que também acho que são bem importantes e faz um sentido muito grande, né? É a população usando o espaço público, usufruindo daquilo que melhor a gente tem na cidade, né? Que é o nosso próprio povo e os espaços que a gente pode
ocupar. E acho, assim, gosto de pensar artisticamente muito na Festa da Uva, né, que a gente fez um desfile histórico com máscara, num contexto, né, de pandemia, ainda saindo dessa dificuldade toda que estávamos, simbolizando, conectando, né, a nossa cidade num grande evento novamente, voltando para um calendário. Então, acho que se eu tivesse que destacar uma palavra, talvez a que fizesse mais sentido fosse a retomada, né? A retomada do diálogo, das construções, voltamos com o prêmio montagem, né? Esse contexto todo daquilo que funciona e que a gente tem que olhar para trás e pensar, olha, funciona, vamos retomar porque faz sentido. Então, acho que essas coisas são coisas que, assim, eu me orgulho de ter feito parte. Perfeito. Aline, agora, Caxias do Sul, claro que nós temos essa visão, né, e ela é real, que é uma cidade metal-mecânica, muito da metalurgia do trabalho, mas a cultura ela é muito forte, né? Caxias do Sul ela é muito forte na cultura. Como que tu observou durante esse período os grupos, né, a qualidade e a quantidade também de artistas que te procuraram, enfim, que tiveram envolvidos aí com essa da cultura para justamente mostrar o seu trabalho, que análise tu faz desse teu período aí, da qualidade e também a quantidade, né, de cultura envolvida aí com Caxias do Sul? Nossa, sem dúvida, assim, é um universo que, eu digo, a gente costuma viver em bolhas, né? Eu sempre fui muito mais relacionada com a área das artes cênicas, o teatro, a música, a dança, né? Essas manifestações mais expressivas, né? Com o corpo, enfim, do palco. E na secretaria eu pude conhecer uma imensidade de outras formas de fazer a cultura, de vivenciar, né, as nossas tradições, de pessoas das diversas idades, áreas, que fazem um trabalho muito legal e um trabalho muito verdadeiro, sabe? Eu acho que Caxias tem muito disso, assim, as pessoas dedicadas, que se empenham em fazer um bom trabalho, de deixar, né, a comunidade usufruir disso. Então, eu realmente fiquei surpresa, claro, já conhecia uma boa parcela, mas quando tu sai do teu lugar, né, enquanto artista, e olha para o todo, realmente Caxias é de uma pluralidade muito grande, né? A gente fez um edital, o Salve, de auxílio emergencial, né? Que foram 741 profissionais que alcançaram este benefício na época, né? Um ano atrás. E pessoas que a gente, assim, não fazem parte do nosso dia a dia ou da rede de contatos e que fazem um trabalho na sua comunidade, seja lá no distrito, seja numa comunidade, né, periférica da cidade, no centro, de formas diferentes, assim, e que fazem conexões com o mundo inteiro. Então, artistas da cidade que têm um diretor de fora, ou que vão para fora e levam sua arte, ou trazem para cá material. Então, realmente é muito fluido. E que bom, Caxias pulsa isso, né? É muito forte no nosso povo. Então, é uma alegria conhecer isso e saber que a gente tem, né? Que bom. Mudando um pouquinho, então, a pauta, uma questão, né? Tu não emenda aqui, Miguel. Não, eu tenho sim, mas eu acho que nós podemos deixar a tua primeira pauta, então, depois podemos conversar um pouquinho sobre as novidades artísticas, né? Mas dentro da área política ainda, vai lá. Sim, sim. Perfeito, Miguel. Só fazendo um link, então, Aline, tu dissesse algo muito legal. Pessoas que tu não tinha contato antes ou não sabiam que existiam, faziam trabalhos na sua comunidade e tu passou a ter conhecimento, né? Ter um contato. Isso eu acho que foi um legado legal também, né? Essa questão de aproximar, mais centralizar, trazer o pessoal da periferia também para participar aí da questão da cultura de Caxias do Sul, Aline. Sem dúvida, assim, eu acho que isso é bem importante e a gente fez uma série de ações para que isso fosse palpável, né, e que isso fizesse sentido. Por exemplo, o lançamento do mapeamento cultural, onde a gente dá a oportunidade para que as pessoas também procurem através dos links da própria secretaria e façam o seu cadastro ali para que recebam em primeira mão as notícias, para que se relacionem mais proximamente e que ajudem a ter dados para que, né, o poder público possa bolar estratégias mesmo, né, políticas públicas, como chegar nesses diferentes artistas, atores do meio cultural, assim. E também, né, dando continuidade a essa volta, o lançamento do site, do cultura.caxias.rs.gov.br, onde começa a ter a programação da cidade, não só da secretaria, não só do poder público, mas onde as pessoas podem
colocar a sua programação, né? E divulgar isso e realmente ser um canal de contato. Então, né, que eu brinquei ali no início, quando eu assumi a ideia era botar todo mundo na mesma mesa e a gente abrir esse canal de diálogo, ele realmente se concretizou e agora ele é um canal, né? Ele vai e volta, as pessoas têm espaços de fala, a gente ouviu muitas, através das escutas ativas, todos os segmentos da nossa comunidade. Então, a gente teve séries de reuniões, né, em cada início de ano, do artesanato, da música, dos produtores, do tradicionalismo, as diversas, hip hop, enfim, né, todas essas manifestações. Então, acho que a oportunidade de conhecer é importante, mas ela fica comigo, né, se a gente não transformar isso numa política pública. E aí, quando a gente abre esse leque, faz o mapeamento, e ele é aberto continuamente. Então, quem está nos assistindo aí pode ir lá na secretaria e fazer o seu mapeamento, né, e preencher seus dados. E, ao mesmo tempo, tem o site onde pode, né, o público comum pode saber aonde ele pode ir ter uma atividade artística, cultural de qualidade, que tenha, né, uma relação realmente com a cultura, faz todo sentido. E aí a gente faz o campo fluir, né? Eu quero fazer parte disso, eu faço parte disso, eu reconheço essas potencialidades, né? Porque às vezes o artista não se reconhece. Ele sabe da sua arte, mas ele, né, tá lá no seu fazer. E a gente podendo ampliar isso, um em contato com o outro em rede, nossa, né? Eu acho que a gente avança todo mundo junto, que faz muito mais sentido. Que legal. E dentro dessa ideia toda, tenho certeza, não é que o melhor mesmo para o artista, e você que é uma artista de teatro aí com várias ideias criativas, inclusive o Jonas, que já está agendado para estar aqui na sexta-feira lançando um livro novo e tal, com editora, a saudade do palco, né? Largar um pouco a problemática cultural para fazer o exercício da arte, né? Foi calculada a tua saída, não foi? Para você voltar às artes do EBA, Produtos Notáveis. Como é que estão aí as novidades, Aline? Claro, claro. Gente, assim, tudo isso que eu falo da gestão pública, eu falo com o maior orgulho, né? Porque faz uma dedicação enquanto artista nesse trabalho. Mas, obviamente, né, o lugar do gestor não é o lugar do artista, né? Não é o lugar de executar as artes, é de proporcionar que outros subam ao palco, né? E foram 2 anos na secretaria, era previamente, né, um tempo que se amadurecia quando eu recebi o convite, então, de que como eu não tinha essa pretensão, eu assumia, né, como uma possibilidade de auxiliar, de estruturar, trabalhar juntos, mas que eu tenho a minha vida na produção cultural, no pé no chão, no palco, né, na rua, enfim. Então, começou a fazer um aperto realmente, né, esses 2 anos, até porque eu já estava 3 anos praticamente sem estar atuando, né, porque teve a pandemia, eu assumi em 2020 praticamente, o projeto foi o Sótão da Flor, foi migrar para o virtual, depois eu assumi, né, no ano de 21 e 22, então, na gestão que, eventualmente, uma que outra vez eu consegui matar a saudade dos palcos, então, realmente, foi um movimento, né, para que eu também voltasse para esse lugar que, para mim, é extremamente importante, porque é isso, né? A gente que vem desse meio sente a falta disso, né, no nosso dia a dia. E aí a UEBA tá a 1000, né? Com 1000 projetos. O Jonas seguiu, né, brilhantemente na força, na garra, na coragem. A gente sempre, né, fundou a UEBA juntos lá em 2004, trabalhou sempre juntos. E foi um desafio, né? Ele trabalhar e seguir todo esse campo, levando, né, toda essa máquina UEBA, enquanto eu também podia me dedicar em outro ponto, né? Então agora é a hora de a gente voltar a somar os nossos esforços. Logo mais vem os 20 anos de Grupo EBA, né? O ano que vem. Então, livro para lançar, memória para resgatar, Sótão da Flor para ir para a cena de novo. Então, a gente está cheio de planos, assim, né? E aí, claro, vamos somar esforços para que isso tudo funcione bem, né? Agora que já retomamos as atividades neste mundo pós-Covid, né? É verdade. Que legal. Agora, a Aline, tu fala, Jonas, né, que ele seguiu tendo que se virar ali sozinho, enquanto estava na Secretaria da Cultura, trabalhando e administrando, além da questão de atuar. Então, você também realiza 2 trabalhos, né? E tu trazes também, agora que tu retoma a questão artística, os lançamentos, enfim, as atuações e toda essa parte artística,
essa experiência que tu trazes aí da Secretaria da Cultura, ela te enriqueceu para, enquanto artista também, e administrador aí do EBA, poder dar passos bem firmes, significativos e com mais experiência? Como é que foi? Fala aí pra gente. Bem legal, né? Uma pergunta difícil, assim, porque como é tudo muito recente ainda, as coisas estão se acomodando, né? Então, acho que não tem como a gente passar por uma experiência deste nível sem trazer esses resquícios conosco, né? O aprendizado, os contatos, as relações, né? O entender outras formas de trabalho, as políticas públicas, de fato, e as dificuldades de quem está do outro lado da mesa, né? Então, acho que somando tudo isso, a gente não sai ileso, e a gente sempre tem, né, e traz junto um pouquinho disso. Exatamente como ainda, a gente está descobrindo, né, nesse caminho, justamente porque eu estou dedicada agora a trabalhar junto ao lançamento do Heróis do Quintal, que, né, o Brambila já deu o toquezinho aí, que logo o Jonas está com vocês para trazer as novidades. Sótão da Flor, né, projeto aprovado, agora fazendo acontecer a parte burocrática, porque né, não é só de aplausos que a gente vive, tem muito suor e transpiração no meio artístico, né? Então, todas essas coisas se acomodando, assim, acho que é um fluxo contínuo, mesclando, claro, né, as atividades da cena, que são as que são mais caras, né, e que realmente me fazem falta, com um pouquinho, né, dessa vivência, né, da burocracia, do dia a dia da produção cultural, dos projetos, e acho que transformador, né? Esses anos que a gente aprendeu na pandemia, o que aprendi na gestão, e agora, né, na retomada com o grupo também. E o grupo seguiu, né? A 1000 também. Então agora estou eu me adaptando ao grupo de novo. Brinquei com o Jonas, né? Quando eu voltei, e a minha mesa? Aonde eu posso sentar com licença, né? Brinquei que eu queria voltar como CEO do grupo, Brambila. Ele me botou de estagiária. Ele é o Dwight, né? Ele é o Jonas bancou o Dwight do The Office, para quem assiste sabe. Deu golpe no prêmio, né? Olha aí, hein? Olha aí. Não tô ligada que eu não assisto a série, mas é isso, né? A gente vai se adaptando. Que legal, não, mas isso aí isso. Vocês são heróis aí da arte, parabéns, porque isso faz a felicidade da gente termos a brincadeira, né? A gente sempre brinca, né? Se o Jonas estava acostumado a brincadeira de casal, aquela, né? Que a mulher manda no marido, que não é bem assim, né? Mas a gente brinca, vocês são um casal feliz, a gente encontra aí, sempre é alegre a participação do Jonas aqui, né? Então, parabéns aí, a nossa cidade só ganha aí com o EBA Produtos Notáveis. Oh, que alegria, vou passar isso pra ele também. Aí depois tu vai ver onde é que, né, a gente fica só nessa alegria. Tem muita briga também, viu? A gente deixa mais quietinho. Tem que ter, né? Não adianta. Eu ia te perguntar antes, só para concluir, mas enfim, porque aí ainda era a questão política, mas é na arte também. Aqui eu e o Jorge somos em dois programas e nós divergimos, e aí nós deixamos as divergências para ir na convergência. Não é fácil, né, Jorge? Não é. E ali nós nos conhecemos há 30 anos, né? Trabalhamos juntos em rádio, tocamos juntos em banda, então a briga faz parte. Né? O Miguel diz bom dia, eu digo bom dia só se é pra ti, Miguel. Ai, acabou. Já sabemos o humor um do outro, mas isso aí depois que passa do Rubicão, né? Depois que passa do Rubicão, tu já sabe que a pessoa é assim, e tu já sabe por onde ir, né? Isso facilita, né? Que pensa, por exemplo, o casal trabalha, vocês irem junto, né? E para uma interpretação, brigados, ao vivo, né? A gente já fez, tá? A gente já fez. Foi, acho que, a melhor apresentação do Raditz e a Genoveva, porque estava a Genoveva e o Raditz em cena, mas brigada, assim, de quase fim de casamento. O público ria, porque saía, acho que, sabe, raios dos olhos, assim. Foi engraçado, foi uma experiência. E depois da peça, continuaram daí ou não? Ou daí fizeram as pazes? Aí vai acalmando, né? A arte pacifica, vamos deixar por fora, assim. Né? O que tu quis dizer com aquilo? Foi o personagem, eu não tenho nada com isso. Isento, né? Tô no bando aqui. Legal, nós conversamos com a Aline Zilli, atriz e secretária da Cultura. Era isso, Jorge?
Era isso, só te agradecer mais uma vez pela participação, Aline, todo o sucesso do mundo, o EBA aí, né, bombando, a gente sabe que sempre vem coisas muito legais e o espaço aqui sempre aberto para você divulgar para vocês, né, o Jonas já vai estar aí na sexta-feira, como o Miguel falou, batendo um papo com a gente, então só sucesso e aguardamos aí a próxima visita, porque você já é de casa também, como a gente costuma dizer, né. Já me sinto à vontade também. E quero só reforçar, né? Eu sei que depois vocês vão falar, mas a gente pode ter já o próximo encontro, né, com a nossa audiência aqui lá no dia 26, que é o dia do lançamento do livro do Jonas, que depois ele vai contar os detalhes. Mas a gente também sempre de portas abertas, né? Especialmente para dar boas notícias, trazer coisas leves, rir quando for para puxar a orelha a gente também fazer isso. Acho que essa é a ideia, né? Sempre essas trocas. E a gente agradece muito, né, enquanto Grupo EBA, o espaço de trocas. O pessoal pode curtir as nossas redes sociais, seguir, né, acompanhando o que a gente faz no @Grupo EBA, Instagram, Facebook, site, enfim. E a gente fica em contato sempre, né? Sempre uma alegria ter esse carinho, né, de vocês aqui no programa, do público nas apresentações, nas redes sociais. Então, todos Legal. felizes. Valeu, tchau, tchau. Teoria de Tudo faz um rápido intervalo, já voltamos. Primeira regra da mesada. Primeira regra é: nunca dê um valor maior do que a criança sabe contar. Porque não adianta, gente. Se ela não sabe, se ela só sabe contar até 10, não adianta você dar R$50, porque ela só consegue alcançar o raciocínio até 10. Então, siga essa primeira regra. Só dê uma mesada dentro do valor que os seus filhos sabem contar. Crianças gostando de planejamento financeiro? Sim, gente, é possível. E aqui, ó, o livro A Flor que Dançava, a história do planejamento financeiro de uma criança, é um livro de educação financeira, onde as crianças vão viver uma aventura, uma história da Daniela, que ela quer muito realizar um sonho, e a partir dessa aventura, eles aprendem essa jornada de como se organizar para atingir este objetivo. Ele é um livro que foi todo desenvolvido a partir do método lúdico vivencial de formação de hábitos e pensado para que cada página, cada parte da história cause impacto e ajude a criança a entrar para dentro dessa história, entrar no livro, aprendendo e vivendo junto com a personagem o que ela está vivendo. E é a partir daí que ela vai criando aqui, ó, a forma de entender como resolver esses problemas. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Estamos de volta com o Teoria de Tudo. Agora vamos falar de economia. Este mês, não é? É o mês do consumidor. E também, no dia 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. O Procon Caxias preparou uma série de atividades para celebrar o mês do consumidor. Ações começam amanhã, ou nesta quarta, aliás, 15 de abril, né, na verdade. Então eu acelerei aqui um pouco, né? Confundi com 15 de março, mas é 15 de abril. E nós vamos em frente para falar sobre isso com o planejamento que está acontecendo. Segundo o coordenador do Procon, Jair Zalza, o mês do consumidor acontece em comemoração ao Dia Mundial de Defesa do Consumidor e as atividades têm o objetivo de orientar consumidores sobre os direitos e cuidados que os mesmos devem ter na aquisição de produtos e contratação de serviços. E é sempre importante, né? Porque sempre tem assunto, né? Sempre tem novidade acontecendo, sempre tem novos golpes, né? Tem uma programação intensa, aí 15/3, há uma divergência aqui de informações, depois eu confiro, tá certo? Eu tô um pouquinho lento aqui, Jorge, tu percebeu, não é? Mas aqui tá certo. Aqui, alô, Jair Zalza, presidente, aliás, diretor do Procon. Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão, tudo bem? Olá, tudo bom? Meus cumprimentos a vocês aí, a todos que nos acompanham. Tudo beleza. Eu não errei, né, Jair? Aqui eu tava certo, né? 15 de março, né? Abertura do mês do consumidor. Explica melhor um pouquinho aqui essas datas, por favor. Bom,
Então, o dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. Foi criada essa data, enfim, para proteger o consumidor e, enfim, lembrar sempre dos direitos desse consumidor. A origem, pela primeira vez ainda, vamos aí para a história, né? Foi o presidente John Kennedy, nos Estados Unidos, que lançou isso, né, em 1962, e como forma também de proteger aí os consumidores americanos. No Brasil, então, como marco inicial, nós temos então a implantação do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que foi então pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. E com a criação do CDC, automaticamente, então, foi criado o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, então, que é o PROCON. E estamos aí, então, na luta e na defesa pelos consumidores de Caxias e do Brasil como um todo. Muito bom. Estava dizendo aqui para o Jorge, ainda bem que tu é nosso amigo, porque eu errei toda a abertura aqui, né? Eu li certo antes, mas agora, para o ouvinte, né? E o internauta saber, nada melhor que a tua explicação. Te chamei até de presidente do Procon, tu viu que às vezes a mente pensa e a boca fala outra coisa, né? Tem que tomar cuidado, né, Zalza? Mas isso não tem problema. Assim, cada Procon tem uma denominação própria. Nós temos aí, tem presidente, tem superintendente, tem coordenador, tem diretor, então assim, tá tudo certo. Aqui em Caxias, no caso, é coordenador, mas tá tudo certo. Coordenador. Normalmente é divergente. Nós vamos mudar o nome do programa de Teoria de Tudo para Tentativa e Erro, tá? Tentativa de tudo. Legal, cara. Jorge, faça a tua pergunta aí. Com certeza, mas aí é muito bom isso, essa liberdade, porque alguns convidados já são, né? Passam aqui pelo programa e tu já tens a experiência aí de lidar com essas duas figuras, esses dois jornalistas aqui, né, o Miguel Brambila e o Jorge. Mas, Jair, aproveitando, né, essa questão dessa data importante, o consumidor, principalmente agora, retomando, que nós já falamos sobre isso em algumas entrevistas que a gente fez com você, mas com a questão das redes sociais, da internet, mais uma vez, a gente tem que ter um cuidado enorme, né? O consumidor tem que ter muito cuidado com toda a propaganda enganosa que existe, né? E todo esse cuidado que tem que se ter, não é, Jair? Principalmente nesse momento agora que cada vez mais com as redes sociais se amplia ainda mais as possibilidades de fraudes também, não é? Claro. Depois, logo com o início da pandemia, isso se acentuou muito. Os casos de golpes pela internet, os mais variados que vocês possam imaginar, isso aí eles aumentaram 100 vezes. E aqui em Caxias não é diferente. Nós recebemos diariamente ali muitos casos. Só que num caso de fraude, de golpe, o PROCON não consegue atuar, porque o PROCON não é um órgão investigatório, um órgão que possa punir, investigar e descobrir quem aplicou o golpe. Então, no caso da pessoa sofrer um golpe, somente a Polícia Civil, boletim de ocorrência, algo do gênero. Então, a nossa função é um pouco orientar esse consumidor para ele tomar alguns cuidados, que depois de ter sido vítima desta fraude, deste golpe, não há mais nada que o PROCON, como órgão, possa fazer. Então, a gente tenta indicar o quê aqui, de forma geral? Compras pela internet. Desconfiar de preço muito baixo. Mas aí é que mora o problema. No momento que tu vê que pessoas caem em golpes do ponto do bilhete, ainda fica difícil eu dizer isso, mas essa ganância, às vezes, em comprar algo de graça é muito grande. E no momento que tu vê que o preço está custando 1/5 ou 1/10 do que ele vale, a chance de estar caindo num golpe é imensa. É grande. Ou está comprando um produto roubado também, né? Também. Como dica, eu daria, ao fazer o pagamento, fazer com cartão virtual, em vez dos números do cartão físico. Se for fazer pagamento de outra forma, tomar muito cuidado com o Pix, que é um pagamento antecipado.
embora com o cartão, digamos que também o seria, mas ele é um pouco mais seguro. Mas assim, se for fazer um Pix, tomar cuidado se você está fazendo o Pix para aquela empresa. A maior quantidade de golpes, de vendas de produtos, principalmente em redes sociais, é que o vendedor pede para fazer um Pix para um CPF. Claro, não é exatamente o CPF, tu pode fazer por um telefone e ser o CPF da pessoa. Mas, enfim, na hora de tu confirmar esse Pix, vai aparecer lá quem é o credor. Se o credor for uma pessoa física, a chance de você estar sendo vítima de golpe, novamente, é muito grande. Se você está comprando um produto que tem que ter nota fiscal, que tem que ter todas essas garantias, você tem que comprar de uma empresa. Por óbvio, você vai fazer um Pix para um CNPJ, para uma empresa. Então, alguns cuidados assim que ajudam a evitar. É óbvio que tem muito mais outros tipos de fraude que a gente não tem como prever esse golpe, mas, enfim, acho que isso aí esses cuidados já ajudam. Já avança bastante. Ok. Agora, E Jair, e as principais reclamações, pelo menos na última conversa, ou conversa mais recente que você teve aqui no programa, a gente sempre falava da questão da telefonia e alguns continuam sendo essas aí, essa procura grande no Procon, Jair, ou já mudou um pouco? Como é que está essa situação aí? Sim, mudou bastante. É claro que nós temos um bom número no caso de telefonia. Porém, muitas pessoas nos procuram para, às vezes, até negociar. Ao invés de eles fazerem esse contato com a operadora, normalmente de celular ou às vezes fixo, eles vêm no Procon. E não, eles têm que primeiro tentar resolver com a operadora. Se não for possível e esta operadora estiver contrariando algum artigo do CDC, aí sim o Procon entra em ação. Por isso que agora a gente está exigindo que a pessoa sempre tenha um protocolo. Então, fez o pedido, protocolou, não foi atendido. É direito dela? Ok, o Procon entra em ação. Então, passamos a exigir isso justamente porque a pessoa ligue e tente resolver. Eu sei que às vezes tem que ficar meia hora no telefone ou mais. Já me aconteceu, mas são ossos do ofício. Aí sim, se não conseguir resolver, depois nós entramos em ação. Mas o maior problema hoje é a questão é quase golpe, tá? Mas é a fraude do empréstimo consignado. Continua, né? Porque essa é uma saga, né, Jair? Sim. E está ficando mais difícil ainda, Miguel. Por quê? Atualmente, ali no início da pandemia, nós tínhamos a fraude que o banco ou alguém que vendia para o banco essas terceirizadas falsificavam a assinatura do consumidor, certo? No papel. Então, aí, às vezes o Procon não conseguia resolver, mas eu, como advogado, já tive ações nesse sentido. Tu pede uma perícia, verifica que não é a assinatura do consumidor, o banco é punido, tem que devolver o dinheiro em dobro, é aplicado um dano moral. Veja agora o que está acontecendo. Depois da pandemia, então, muita coisa evoluiu para a questão digital. Então, hoje em dia, o banco simplesmente faz o contato contigo por qualquer rede social, por telefone, e pede uma selfie tua com ou sem o documento na frente. Uhum. Isto já é a assinatura do contrato. Olha só. Opa! Olha só. Então, o consumidor vem até o Procon, abre uma reclamação que desconhece o financiamento. O Procon intima o banco diz, não, está aqui, ó. Consumidor apresentou a foto e o documento, ou seja, assinou este contrato, tinha ciência deste financiamento, e então o Procon não pode fazer nada. Porque, inclusive, nessa documentação que o banco envia, tem a geolocalização, aonde o consumidor estava no dia que contratou este financiamento, que eu posso, inclusive, consultar, já consultei essa geolocalização, onde é que deu? Na residência do consumidor. E nós não estamos encontrando meios de verificar se isso foi uma fraude ou não. E o consumidor Porém, ele não mandou a selfie, no caso. Eles não inventaram uma história. Já vou chegar lá. Sim. Vou chegar lá. Sim. Mas o Procon não tem essa possibilidade de investigar
tão profundamente. E em juízo também está difícil comprovar para o juiz que a pessoa não mandou a foto. O que, quando a gente investigou mais profundamente, se descobriu? São vários diálogos que os bancos e financeiras ou fraudadores têm feito com esses aposentados ou pensionistas. O principal deles, a financeira, o banco ou esse fraudador, faz o contato e diz para o consumidor que ele tem restos a receber no INSS ou que sobrou um dinheiro em banco e que precisa confirmar os dados para poder pagar esse valor para o consumidor. O consumidor, na ganância de pegar esse dinheiro, ligeirinho lá, vai e tira a foto e tira a selfie lá com o seu documento. E aí, depois, como que tu prova para o PROCON, para o juiz, que o que eles estão dizendo não tem o que ser feito? Olha só. Fizeram um discurso perfeito, né, no sentido de enganar mesmo o consumidor. E são marcas, não precisa dizer, tu sabe melhor que eu, né, que são, mas enfim, são marcas conhecidas de agências financeiras, Jair? Não? Sim, bancos financeiros conhecidos, só que, pelo que a gente investigou, normalmente não é que o banco esteja fazendo essa fraude. O banco terceiriza a venda destes empréstimos para uma credenciada, uma terceirizada. E, normalmente, pelo que se investigou, esta terceirizada ganha um percentual para vender empréstimos. Sim. Então, ele faz esta venda, como ele consegue os dados, não posso afirmar, embora a gente acredite que exista vazamentos dentro do INSS. Então, ele tem a posse de todos esses dados e vende esse empréstimo, ganha o percentual dele e depois o banco que se vire. Sim, isso só, Jorge, só para não perder o contexto, isso amplia o debate das terceirizações, né? Nós estamos vivendo essa polêmica do trabalho escravo, as terceirizações, a empresa não tem nada a ver com isso. Mas amplia esse debate, né? Tu como advogado, Jair. Não. Sempre tem responsabilidade, inclusive no fato que tu citou. Ficou comprovado aí, quem contratou tem responsabilidade total, ou seja, no nosso caso, o banco, ou seja, no caso tão comentado atualmente, que não podemos tapar os olhos, das vinícolas são responsáveis, sim. Elas utilizaram o serviço, no nosso caso, o banco está lucrando, ganhando juros, são responsáveis. A nossa dificuldade é comprovar agora, atualmente, que o aposentado e o pensionista foi vítima de uma fraude. Essa está sendo a dificuldade. Perfeito. Inclusive, estamos organizando um seminário que a gente organiza todos os anos para os PROCONs do Estado. Estamos pensando em trazer alguém com um conhecimento mais aprofundado do setor público, da Receita, algo assim, que a pessoa possa nos apresentar, a partir de agora, o que a gente poderia fazer para proteger essas pessoas que estão sendo vítimas. Porque no momento que o fraudador conta uma historinha bonita e o consumidor manda a foto, ele está confirmando tudo. É complicado. Perfeito. Agora tu falou, Jair, sobre vazamentos, né, no próprio INSS, e várias matérias já foram feitas até por repórteres aqui, tipo Giovanni Grisotti, que tiveram repercussões nacionais com a questão dos aposentados, e não apenas os aposentados, porque é uma questão tecnológica também bem complexa, que tem um investimento aí da informação para poder prevenir, né? Cortou um pouco, Miguel? Cortou um pouquinho, mas acho que nós entendemos, né? Investimento tecnológico na defesa da informação, tipo a LGPD, para prevenir, algo assim. Jair. Isso, perfeito, Miguel. E só para concluir, Jair, também a gente acaba caindo nesses golpes que tu faz uma foto com um propósito, como você estava falando, mas é utilizado para outro. Você nem concluiu ainda aquela linha que estava fazendo ali, né, de informação, e já acabam ficando com teus dados, e aí se perde tudo, né? Até comprovar, demora. No meu caso, como advogado, já no passado encaminhei muitas aposentadorias e pensões, eu tenho certeza que
tem que ter vazado do INSS. Por quê? Porque muitas vezes o meu cliente fazia contato comigo antes de eu saber que ele tinha conseguido a aposentadoria. Por quê? Porque bancos e financeiros estavam ligando para ele oferecendo empréstimos. Então, aonde que isso vazou? Onde o órgão aposentou ele, ou deu a pensão, porque eu não sabia ainda. Então, E aí a gente correr. percebe, aí me lembrei agora que o Celton Mello, que faz uma parte, né, de uma série muito interessante, que é o Mecanismo. E só resumindo, uma parte ele precisa consertar um bueiro na frente da casa dele, não consegue consertar, e aí ele precisa pagar o encanador, que é de uma empresa pública, para que o serviço saia mais rápido. Eles atrasam de propósito, né, o conserto do serviço para que ele pague um por fora. E é o que acontece muitas vezes, né? O funcionário de dentro recebe um suborno que ninguém vai saber como, nem ter como provar para poder vazar dados, e aí é esse círculo vicioso, né, que leva o Brasil a essa bancarrota, né, geral, burocrática e criminosa, eu diria, Jair. Eu espero aí, que eu vejo que o INSS aí tem tomado algumas medidas, e eu acredito que eles vão tentar apertar um pouco esse cerco. Até acredito que eu ia dizer que foi uma notícia boa. Não sei até que ponto, porque o INSS fixou aí a taxa máxima de juros para o empréstimo consignado, que estava em 2,14 com 1,70. Só que ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu não sei se eu fico feliz, porque daí vai ter mais gente querendo contratar esses empréstimos e depois caindo em golpes também, e, enfim, ficando endividados. Então, não sei até que ponto também isso é bom. Vendendo o meu peixe aqui como publicitário, né, e profissional de marketing, mereceria uma campanha pública de conscientização, Jair. Não apenas espontânea, no caso, né? Até assim, para colocar para vocês, a gente acha, assim, a nossa avaliação lá dentro do PROCON, que nós temos feito um bom trabalho em Caxias, mas nós estamos deixando a desejar num item. Só que nós não tínhamos, e agora estamos tentando melhorar, mão de obra. Nós temos que começar a fazer um trabalho maior de educação financeira da população, não só financeira, de educação como um todo. Que aquela pessoa que estiver bem orientada não vai cair no golpe. Então, só que é uma situação complicada. A nossa cidade é muito grande, é bem diferente de, digamos assim, um PROCON de uma cidade pequena. Fazer palestras aí num mês faz tudo. Nós aqui nunca vamos conseguir dar conta. Mas é um trabalho que a gente quer começar a fazer, não sei se a gente consegue este ano, mas é o nosso próximo objetivo, fazer educação para a população contra enfim, principalmente para começar essa questão do empréstimo consignado, que já aproveitando, só para não esquecer, que eu já tinha acabado esquecendo antes, tem um remédio. Eu acho que até num outro momento a gente conversou aqui, que é o aposentado, o pensionista fazer o bloqueio no site do INSS para empréstimo consignado. No momento que ele fizer esse bloqueio, essas financeiras já sabem disso, elas nem ligam para ele, não passam SMS, nada. Então, o problema estaria para essas pessoas resolvido. Perfeito. Eu acho que valeria um institucional, gratuito, de utilidade pública. Eu acho que as mídias abraçariam, nós aqui abraçaríamos, com certeza, essa divulgação. Fala aí, Jorge. Com certeza, abraçamos sim, Miguel. Agora só uma contextualização, Jair, não é nem com questão diretamente ligada ao PROCON, mas só uma reflexão aqui, né? A tecnologia, ela está muito rápida, né, gente? Cada dia nós temos coisas novas, cada dia nós temos hackers novos e pessoas especializadas em aplicar golpes. E nós temos já vivendo esse momento, que é do século passado, também buscando se atualizar, e mesmo quem é desse momento tecnológico, tem dificuldades, né? Então, eu acredito que, infelizmente, vai acontecer muito, né? Muitos golpes, e infelizmente muitas pessoas perdendo o seu dinheiro, né, Jair? E a gente sabe que demora para recuperar. Perder é rápido, mas para recuperar, isso causa problemas familiares e diversos. Perfeito. É isso aí, verdade. Quero agradecer a Mara Eneida, que está na linha conosco sempre. Muito obrigado, a nossa super audiência. E essa informação do Jorge é muito importante, sim. Nós temos que andar atrás dos hackers que estão sempre na frente procurando burlar o nosso espaço. O tempo passa tão rápido, o nosso espaço é de sobrevivência, né?
Porque o aposentado, muitas vezes, é uma pessoa inocente. O aposentado bem sucedido, aquele que teve, né, uma vida intelectual avançada, eles fazem isso aí que o Jair disse. Nós estamos falando de pessoas desprotegidas. Mesmo o inocente tem direito a ter ganância, porque se a maioria da sociedade tem, é um erro ser ganancioso, mas a gente não tem como julgar, né, Jair? E para concluir, então, o serviço dessa semana, eu falei certo, é março mesmo, né? Só eu confundi aqui com uma pequena informação que estava errada. Abertura do mês do consumidor na Câmara de Vereadores, acordo de liderança, plenário e tal, é nesta quarta-feira. Isso, e depois tem uma série de ações, né? Resumindo, assim, quero te agradecer a tua presença. Fala um pouco do serviço, por favor. Perfeito, perfeito. Só seguindo na mesma linha aí, a gente acabou dando preferência realmente a essa questão dos empréstimos consignados, então nós vamos ter um bate-papo lá na OAB, vamos ter uma palestra para pessoas idosas no Centro Dia Paz e Bem, vamos ter outra palestra para pessoas idosas e seus familiares no Centro Dia, e a gente então acabou dando preferência a essa questão que é a que está mais problemática lá no PROCON. Tem outras atividades aqui, mas que a gente tem durante o mês, mas eu gostaria de destacar aqui 3. Que a gente fez uma parceria com a ANP e com o Inmetro, onde está já ocorreu hoje também, fiscalização de impostos e combustíveis e aferição de balanças em mercado. E também, a outra atividade então que está disponível o mês todo, que é uma renegociação de dívidas com bancos e financeiras promovida pelo Banco Central, e isso de forma online através do site consumidor.gov. Este não é presencial no PROCON, mas através do site. E dizer que o PROCON, para estas e outras situações, está lá à disposição. Por exemplo, também quando o aposentado tiver alguma dúvida, ou não só o aposentado, qualquer consumidor, qualquer cidadão caxiense, tiver alguma dúvida que possa estar caindo num golpe, faz o contato lá conosco. Tem o telefone 151, temos o nosso WhatsApp, tem e-mail, tem o site. Então, antes de cair no golpe, desconfiou, tenta fazer contato com alguém da família, com o PROCON, porque hoje em dia a possibilidade é muito grande de não só, como eu digo, os idosos, mas qualquer um de nós, se facilitar, tu cai no golpe. Então, sempre buscar aí uma orientação de outra pessoa. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. O teu trabalho é um trabalho muito importante. Nós observamos a serenidade, a seriedade do PROCON em Caxias do Sul. Não é simples dizer isso, porque é um trabalho envolvido aí por uma série de pressões e aonde muitas vezes, né, o coordenador busca mais o protagonismo do que a real, né, eficiência do seu trabalho. E aí nós vemos dentro dos teus esclarecimentos, né, aquilo que nós precisamos resgatar, que é, entrarmos na solução para que a gente avance, né? Paremos de promessas e avancemos. E às vezes os problemas são maiores, né, do que a gente é capaz de resolver, mas determinados venceremos. E esse problema dos bancos nós vamos voltar, assim como outros também, é um serviço de utilidade pública. Jair Zausa, coordenador do PROCON, falando aqui no Teoria de Tudo, no mês do consumidor, no Dia Mundial do Consumidor, enfim, qualquer dia, qualquer mês, né, porque o importante é que um ser humano não pare de enganar os outros, né, Jair? Isso aí, verdade. Muito obrigado. Boa noite, irmão. Noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Teoria de Tudo fica por aqui. Nós voltamos na quinta-feira, Jorge. Voltamos na quinta-feira com Teoria de Tudo e amanhã tem resenha pop com a da 880, né, Miguel? Falando aí sobre seus trabalhos, lançamentos, enfim, trajetória. E é isso aí. Amanhã resenha Legal. pop. Isso aí, 880, resenha pop, Jennifer Poleto, né, e a galera toda, né, muito legal, reinventando aí o trabalho das antigas bandas de baile, né, que fazem hoje modernos, com mais roupagem, qualidade, né? Exatamente, uma nova roupagem, né, mas trazendo aí também toda essa expertise. Já que tu citou aqui, deixa eu ver se não vai carregar essa versão do WhatsApp. Agora tem várias versões para citar o nome da galera. Se ligue, amanhã, 8h80 ou nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua audiência, internautas, amigos e todos. É o Teoria de Tudo. Boa noite.
Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio